He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. There stood a priest saying, yes, sir, I believe that's true. But on his own house, it hasn't been applied. E ali estava o sacerdote dizendo, sim, senhor, eu creio que isso é verdade. Porém, na sua própria casa não havia sido aplicado. He don't want to identify himself out there with that group. Not sure if this fanatics with the blood on the door. Ele não queria identificar-se com aquele grupo. Não, senhor. Aqueles fanáticos com o sangue na porta. He don't want that identification. Ele não queria aquela identificação. No matter how much priest he was, how much he knows the word. Não importava quanto se dedicasse como sacerdote, quanto ele conhecesse a palavra. How well he had been raised. What works he had done. O quanto ele tenha sido bem criado, que obras tinha feito. How much he'd give to the poor. How much he'd sacrifice. Quanto havia dado aos pobres, quanto ele havia sacrificado. Paul said, I'll give my body to be burned as a sacrifice, give all my goods to feed the poor. Paulo disse, se eu desse meu corpo para ser queimado como sacrifício e desse todos os meus bens para alimentar os pobres, se tivesse fé para mover os montes e assim por diante, e se falasse em línguas como de homens e de anjos e todas essas outras coisas, e disse, nada sou até que o sinal haja sido aplicado. Até este sinal. É sobre isto que estou falando esta noite. O amor, está vendo? Agora, até que isso tenha sido aplicado, nada sou. Está vendo?
might have healed the sick by your prayer of faith. You might have done all these things. Não importa, você pode ter expulsado demônios, pode que você tenha curado enfermos através de sua oração de fé, você pode ter feito todas estas coisas. But if that token's not there, you're under the wrath of God. Porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. You might be a believer. You might stand in the pulpit and preach the gospel. Pode ser que você seja um crente, pode ser que você fique no púlpito e pregue o evangelho. Many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I prophesied in your name? Preached in your name. Muitos irão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não profetizei eu em teu nome, preguei em teu nome? Have not I cast out devils in your name? That's both Methodist, Baptist, and Pentecostal. Não expulsei demônios em teu nome? Isso é, metodistas, batistas e pentecostais igualmente. Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never even knew you. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. But when I see the token, I'll pass over you. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. It's God's requirement of the hour. Este é o requisito de Deus para esta hora. The evening time message is to apply the token. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Satan stole all kinds of counterfeits of shaking hands and evidences and everything like that. Forget it. Satanás tem atirado toda a classe de falsificações, de dar aperto de mão e de evidências e tudo isso. Esqueça isso! Now there's aroused at the token itself. Not some counterfeit, make-believe, substitutionary, anything. A hora chegou quando o próprio sinal, não qualquer coisa falsificada, manufaturada, substituta. The hour is here when the token himself is identifying himself right among us and proving that he's the same Jesus yesterday, today, and forever. And he's right with the word. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio e provando que ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre e que ele está precisamente com a palavra. It's got to be applied. Ele tem de ser aplicado. A man that says he's got the token, deny this word, then what about it? You can't do it. Um homem que diz ter o sinal nega esta palavra e então o que me diz disso? Veja, não se pode fazer isso. The token's got to be there. O sinal tem de estar aí. When the blood shall be a token unto you. Vendo eu, o sangue vos será um sinal. Now the Holy Spirit, the life that was in the blood, is a token unto you. Agora, o Espírito Santo, a vida que estava no sangue, é um sinal para você. Just do it in a moment, see. Chegarei nisso no momento, veja. The Holy Ghost is a token. The case is closed. Yes, sir. O Espírito Santo é o sinal. O caso está concluído. Sim, Senhor. Now remember, and it doesn't matter what you are, how good you are. Agora recordem, e eu não importa o que você é, quão bom seja. How many times you jumped up and down, how many churches you've joined, how many good things you've done. Quantas vezes tenha dado pulos, a quantas igrejas se uniu, quantas boas coisas tenha feito. It won't mean one thing to you if the token isn't applied. Isso não significa nada para você se o sinal não estiver aplicado. This is the evening time. Este é o entardecer. That worked all right in the days of Luther. That worked all right in the days of Wesley. But it don't work now. No. Isso funcionou bem nos dias de Lutero. Isso funcionou bem nos dias de Wesley. Porém, agora já não serve. Não. Yeah, keeping up the lamb was all right then. Sim, guardar o cordeiro era correto então. Those who died then before the lamb was applied, the blood, is different. Aqueles que morreram então antes que o cordeiro fosse aplicado, o sangue, foi diferente. Yes, sir. They went on because of good conscience. They'd be judged whether they were. Sim, Senhor. Eles partiram com boa consciência. Eles seriam julgados se eles fossem... If they were predestinated, it struck them. If it didn't, it don't. That's all. It's just God. Se fossem predestinados, aquilo cairia sobre eles. Se não fossem, não cairia. Isso é tudo. Deus é assim. He justifies who he will, have mercy on who he will, he condemns who he will. He's God. That's all. Ele justifica a quem ele quer. Ele tem misericórdia de quem ele quer. E ele condena a quem ele quer. Ele é Deus. Simplesmente isso. He has mercy on whom he has mercy and condemns who he wants to condemn. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia e condena a quem ele deseja condenar. A Jew could plainly show by the circumcision that he is a believer. Um judeu podia plenamente mostrar, por meio da circuncisão, que ele era um crente. As many man, fundamental man, can take this Bible and
Say, I am a believer. And Jesus said, by faith we are saved. Há muitos homens fundamentalistas, que podem tomar esta Bíblia e dizer, eu sou crente, e Jesus disse que, por fé, somos salvos. And I am a believer. But that baptism of the Holy Ghost is nonsense. Eu sou crente, mas aquele batismo do Espírito Santo é bobagem. Then the token isn't applied. Então, o sinal não está aplicado. No much how much he believes, it's annulled. Não importa quanto ele creia, está anulado. Just like the circumcision of the Jew. He said, I'm a Jew. What do I have to go out there and act like that other bunch of fanatics? Exatamente como a circuncisão do judeu. Ele diria, eu sou judeu, porque tenho de ir lá e agir como aquele monte de fanáticos? Moses standing up and down the street said, the evening message is here. Moisés, na rua, ia para lá e para cá dizendo, aqui está a mensagem do entardecer. It shall come to pass. At the end of the 14 days, you shall gather the congregation together and kill the lamb. Sucederá, ao fim de 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. The whole congregation of Israel shall kill it. Putting their hands up on it, identifying themselves with it. Toda a congregação de Israel o matará, porão suas mãos sobre ele, identificando-se com ele. And the blood shall be struck upon the post and upon the lintel of the door. E o sangue será posto sobre o portal e sobre a verga da porta. And when I see the blood, I'll pass over you for it's a token that you've accepted the death of the lamb that I provided for you. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceitado a morte do cordeiro que eu provi para vós. The blood was a token. O sangue era o sinal. Now the Spirit is a token. Agora o Espírito é o sinal. You shall be filled with the Holy Ghost not many days hence. Recereis enchidos do Espírito Santo não muitos dias depois disto. And when the blood was shed, the token was sent down on the day of Pentecost like a rushing mighty wind. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecostes, como um vento veemente e impetuoso. That was the theme of every apostle. Esse foi o tema de cada apóstolo. That was, have you received the Holy Ghost since you believe? Era isso, recebestes vós o Espírito Santo depois que cresces. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive this gift of the Holy Ghost for it's a token. Arrependei cada um de vós, sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois isso é um sinal. Amen, that you pass from death unto life. There you are. Amém, que passastes da morte para a vida. Aí está. When that Jewish church faded out, the Gentiles taking over in that perversion like that. Quando a igreja gentia desvaneceu, os gentios tomaram conta disso, e aquela perversão daquele modo. Now she's come out to get that remnant of the Gentile for his name's sake, the bride. Agora ela saiu para conseguir aquele remanescente dos gentios por amor ao nome dele, a noiva. You know what I mean? See what the scripture's thinking of here? Vê o que quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui? If the token was not displayed, then the covenant was not effective. It must be. Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. Vê? Devia estar. Because if you say you believe, and you don't follow the instructions of the word, then you don't believe. Porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Vê? Though you be circumcised, though you join, though you're baptized, you do all these things like that, that still ain't the token. The Holy Ghost. Ainda que você seja circuncidado, embora tenha se afiliado e embora seja batizado, tenha feito todas essas coisas assim, não obstante, esse não é o sinal, o Espírito Santo. This fine scholar went on talking to me, as I said a while ago. Este bom erudito continuou falando comigo, como eu disse há pouco. He said, Billy, he said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. What more could the man do but believe God? Ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer se não crer naquilo? I said, that is true, doctor. It's right. He did believe God. The Bible said so. Eu disse, isso é correto, doutor. Está certo. Ele creu em Deus. A Bíblia disse que sim. You're right. As far as you come, you're correct. O Senhor está certo. Até o ponto que chegou, o Senhor está certo. As long as the 12 spies that was sent out to go over and spy out on the land of Canaan, Desde que os 12 espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã, as long as they went forward towards Canaan, they were gaining ground. por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando terreno. But when they come to the borderline, then they rejected. Porém, quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. I said, you Baptists are all right as far as you come.
But have you received the Holy Ghost since you believe? Eu disse, vocês batistas estão bem até o ponto que chegaram. Porém, receberam o Espírito Santo desde que creram? I said, remember, God recognized Abraham's faith. Eu disse, recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão. He believed God and it was imputed to him for righteousness. That's true. Ele creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Isso é verdade. But then God gave him the seal of circumcision as a sign. A sign to him. Mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão como um sinal para ele. Not that his flesh circumcised had anything to do with his soul, Não que a sua carne circuncidada tivesse algo a ver com sua alma, but it was a sign that he had. God had recognized his faith. mas foi um sinal que ele tinha. Deus tinha reconhecido sua fé. And he gives us the sign of the Holy Ghost. That he has recognized us as believers. E ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconheceu como crentes. For repent and be baptized, everyone in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you. Pois arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Get the point now. Entenda a questão agora. The Jews, no matter how much they could prove that they were circumcised, but the token had to be showed. Os judeus, não importa quanto pudessem provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. If not, the covenant was not effective. It was Se não estivesse lá, o pacto não era efetivo. Não era. same now. Same thing. A mesma coisa agora. A mesma coisa. No matter what you do, no matter how much you can explain the Bible, Não importa o que você faça. Não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. you might be a Bible student, oh my. Você pode ser um estudante da Bíblia. Oh, que coisa! you might say I'm a believer and everything, but still the token is required. Você pode dizer, sou crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. A Bible student, you say I was a good person, Brother Branham. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Branham. I don't care what anybody says, you can't beat that man. Não me importa o que ninguém diga, você não encontrará um homem melhor. I never seen him do anything wrong in my life. Nunca na vida ouvi fazer algo mal. That don't have that to do with God. Isso não tem este tanto a ver com Deus. There's one requirement in that alone. Há um só requisito, é só esse. And you cannot do that. You cannot put the blood on the lintel of the door where the token could not be unless the lamb died. E você não pode fazer isso. Você não pode colocar o sangue na verga da porta onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. And the blood was a positive sign that the lamb died. Oh, they believed the lamb died. E o sangue era um sinal positivo que o cordeiro havia morrido, não algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. And the Holy Ghost is a positive token that your lamb died and you receive the token upon yourself, for his very life is in you. E o Espírito Santo é um sinal positivo que o seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal, porque sua própria vida está em você. Yeah, man. There's no make-believe. Está vendo? Não há nada manufaturado. There's no put on. There's no impersonation. It's there. You know it. Não há fingimento, não há imitação. Está aí. Você sabe disso. You know it. The world knows it. The token is there. Você sabe disso. O mundo sabe disso. O sinal está aí. No matter how good the person was. Não importava quão boa a pessoa fosse. Might be a Bible student. It might be any kind of a good church member. Pode ser um estudante bíblico, pode ser qualquer tipo de um bom membro da igreja. It might be a good person. It might be a denominational head. It might be the hierarchy of Rome. Pode ser uma boa pessoa, pode ser um cabeça denominacional, pode ser a hierarquia de Roma. I don't know who it is. But it don't make anything. Eu não sei quem seja, não faz diferença. But Israel, any Bible student knows that Israel was a type of the church. Exactly to the promised land. Porém, Israel, qualquer estudante da Bíblia sabe que Israel foi um tipo da igreja, exatamente para a terra prometida. That's where she's journeying. But when the evening time come and the journey was on, there was one solemn requirement. E é onde ela está peregrinando. Mas quando chegou o entardecer e estavam já para sair de viagem, havia um requisito solene. No matter how much
Jew he'd been, how well he kept his crops, how well he'd taken care of the neighbors. Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado dos vizinhos. How much he had done, how good a member he was, how much tithes he paid. Quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago. All these things was fine, that was okay. Todas essas coisas estavam bem, isso estava bem. He was a good man, recognized among his people as a good man, but without the token of the blood, he perished. Fosse ele bom homem, reconhecido entre sua gente como bom homem, mas sem o sinal do sangue, ele perecia. Amen. Oh, may God help me, both present and to take to pin that down. Oh, que Deus me ajude com os presentes e nas fitas para fixar isso. No matter, you might have preached the gospel, you might have cast out devils, you might have spoke with tongues. Não importa, você pode ter pregado o evangelho, você pode ter expulsado demônios, você pode ter falado em línguas, You might have shouted, danced in the spirit, but without the token. você pode ter gritado, dançado no espírito, mas sem o sinal. You say, can I do it? Paul said you could. Você diz, é possível fazer isso? Paulo disse que seria possível. Though I speak with tongue like men and angels, though I give all my goods to feed the poor, my body to be burned as a sacrifice. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício, I have faith to move mountains and these things. I'm nothing yet. tivesse fé para transportar os montes e estas coisas, ainda assim nada seria. Hallelujah. Don't rely upon that. It's the token. Não confie nisso, é o sinal. No matter how much you've done, how good you are, when the wrath of God flashes, it'll only recognize the token. Não importa quanto você tenha feito, quão bom você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. It is a token that a price has been paid that's been required. É um sinal que um preço que foi requerido foi pago. And the price that was paid was the life of Jesus Christ, and He gave His life, E o preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo, e ele deu sua vida. and His Spirit comes back up on you as a token that you received. E o Espírito dele volta sobre você como sinal que você foi recebido. And you carry the token with you. Day and night, not just on Sunday. E você leva o sinal consigo dia e noite, não somente no domingo. It's all the time. You have the token. É o tempo todo que você tem o sinal. When the blood shall be a token unto you. Quando o sangue vos será por sinal. You say, I still believe. I am a believer. That's all right. Você diz, mesmo assim eu creio, eu sou crente, isso está bem. But if you reject the token, then how are you going to be a believer? It speaks against you. Mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você. See? It speaks against your testimony that you do. Veja, fala contra seu testemunho, o que você faz. Bible student, good person, church member, ever what you are, it doesn't mean a thing. Yes, sir. Estudante da Bíblia, boa pessoa, membro da igreja, seja o que você for, não significa nada. Sim, Senhor. Maybe your father's a preacher. Maybe your mother was a saint. Pode ser que seu pai seja pregador, pode ser que sua mãe tenha sido santa. That's okay. They have to answer for themselves. Pode, isso está bem, eles têm que responder por si mesmos. As I said, people trying to make God some big old fat doty grandfather. See? A bunch of grandkids. Como tenho dito, as pessoas tentam fazer de Deus um grande e velho gordo, avô caduco, vejam, e um bando de netos. Like little Rickies and Elvises, and there's no harm in them. Como pequenos Ricks e Elvis, e não há mal neles. Not God, He has no grandchildren. He's a father. Não Deus, ele não tem netos, ele é um pai. You got to be born again. You're not big soft doty. A pessoa tem de nascer de novo. Ele não é um bobo caduco. He's a God of judgment. Ele é um Deus de julgamento. The Bible speaks He is. His wrath is fierce. A Bíblia fala que ele é. Sua ira é terrível. Don't you trample on that and expect the goodness of God someday take you in your sin and take you to heaven. Não vá você pisar nisso e esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado e o leve ao céu. If He'd have done that, He'd excused all this year. And it took Him. Se ele fizesse isso, ele excusaria tudo isto aqui e teria aceitado Eva. Believe His word, or you'll perish. Ou você crê na palavra dele, ou você perecerá. And when you believe His word, the token will be upon you. E quando você crer na palavra dele, o sinal estará em você. Aham. Death was ready to strike Egypt that night, at any time. A morte estava para cair sobre o Egito aquela noite, a qualquer hora. It was a fearful time. All their ceremonies,
all their feast days and fast days. Foi um tempo muito temível. Todas suas cerimônias, todos seus dias de festas e dias de jejuns. God had visited them. God had showed his great signs and wonders in the midst of them. Deus os havia visitado. Deus tinha mostrado seus grandes sinais e maravilhas no meio deles. What is that? Now stop a minute. Que é isso? Agora, pare um minuto. God had showed them his grace. He'd give them a chance. Deus havia lhe mostrado sua graça. Ele havia lhes dado uma oportunidade. They couldn't turn it down. They said, oh, there's nothing to do. That's nonsense. Eles não podiam rejeitar isso e dizer, oh, não tem nada de especial nisso, é bobagem. It's just some up in the cataracts. There's an eruption of red mud flew out. That's what made the sea red. É só algo ali na catarata. Houve uma erupção de barro vermelho que saiu e foi isso o que tornou o mar vermelho. Then the hail came. Then the frogs came. Então veio a saraiva. Logo vieram as rãs. God had prepared a place and put his word in a prophet's mouth, and what he spoke had come to pass. Deus havia preparado um lugar e havia colocado sua palavra na boca de um profeta. E o que ele falava acontecia. And they seen it. They couldn't deny it. E eles viam, eles não podiam negá-lo. What Moses called for, that's what Moses got from God, because he only spoke the word of God. Aquilo que Moisés chamava, isso era o que Moisés recebia de Deus, porque unicamente falava a palavra de Deus. He said, I'll make you a God. Ele disse, eu o farei um Deus. Moses was a God to them. See? Moisés era um Deus para eles, vê? They know no difference, so he said, you'll be a God and Aaron will be your prophet. Eles não conheciam nada diferente, então ele disse, você será um Deus e Arão será seu profeta. See, you'll be like a God. For I'll take you, your voice, and I'll create with you. Veja, você será como um Deus, pois eu tomarei a ti, tua voz e contigo criarei. Now speak and the people can't deny, because right there it is. E falarei, e o povo não poderá negá-lo, porque ali está. What you say will happen. O que você disser sucederá. Oh, my. Yeah. Oh, que coisa, aí está. I'll show you those things. Eu te mostrarei essas coisas. And Egypt saw it. Oh, e o Egito viu. They saw it just before the evening time, or just at the evening time. Eles viram exatamente antes do entardecer ou exatamente ao entardecer. He showed them his goodness. He showed that he could take it away, heal. Ele lhes mostrou sua bondade. Ele mostrou que ele podia tirar, curar. Magicians tried to do the same thing, the impersonators. You always find them. Os mágicos tentaram fazer a mesma coisa, os imitadores. Sempre se encontra esses. There was Jambres and Jambres, they stood there, but when it comes to the real thing, they didn't have it. Ali estavam Janes e Jambres, ali se encontravam eles. Mas quando se tratou da coisa que era verdadeira, eles não a tinham. Isto é certo. They followed along a little while, but after a while, their folly was made manifest. Eles seguiram por um tempinho, mas depois de um tempo, a loucura deles foi manifestada. And don't the Bible say the same thing will happen in the last days? E não diz a Bíblia que a mesma coisa sucederá nos últimos dias? As Jambres and Jambres withstood Moses, but their folly was made manifest. So will it be again. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, porém sua insensatez foi manifestada, e assim será novamente. Vem. There it is, man of perverted mind, reprobates concerning the truth, the fact. Ali está, homens de mentes pervertidas, réprobos quanto à verdade, o fato. They might have congregations and great things and great high, big, flowery things, but the hour will finally arrive. Pode ser que tenham congregações e grandes coisas, e grandes altas, grandes coisas floreadas, mas a hora finalmente chegará. Stand steady with the token. That's what God wants us to do. Fique firme com o sinal, isso é o que Deus quer que façamos. Hold to His word. Don't move from it. Stay right with it. The Bible said so. Mantenha-se com sua palavra, não se mova dela, fique exatamente com ela. Assim nos diz a Bíblia. Death was striking. A morte estava golpeando. God had showed them mercy, showed powers and signs. Deus tinha lhes mostrado misericórdia, mostrado poderes e sinais. Now let's stop just for a moment or two on that clock there. Agora, vamos parar por uns momentinhos naquele relógio ali. Let's just think in our minds back what He promised would happen in the last days. Vamos lembrar em nossa mente o que ele prometeu que aconteceria nos últimos dias. I wonder if we haven't just about check up too. Eu me pergunto se a nós também não nos convém fazer uma averiguação. Vem? He's done all these things and yet they still desired not to repent or to believe the message of the day. Ele tinha feito todas estas coisas e ainda assim eles não desejavam se arrepender ou crer na mensagem do dia. They still didn't want to do it.
although it have been displayed before them and have been surely made known, Eles continuam a não desejar, embora tenha sido exposto ante eles e certamente tenha sido mostrado. and when you see such things taking place, it's a sign of oncoming judgment. Judgment will follow those things. E quando você vir tais coisas sucedendo, isso é um sinal de um juízo muito próximo. O juízo seguirá tais coisas. It's always done it, and this won't be no exception. The judgment follows grace. Sempre tem sido assim e não será nenhuma exceção. Vem, o juízo segue a graça. When mercy is spurned, there's nothing left but judgment. So it'll always follow. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre lhe seguirá. Now, you see, every spiritual happening is a sign from God. Agora a cena. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Be careful, notice that. See? Watch. Seja cuidadoso. Observe isso. Veja. Note. Every spiritual happening, everything that happens is a sign. Todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal. We're not here by accident. These things just don't happen by accident. It's a sign. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal. It's a sign to get to safety quickly. É um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noah was a sign to his generation. Elijah was a sign to his. John was a sign to his. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Vem. Everything, the message of the hour is a sign. Tudo, a mensagem da hora é um sinal. Watch it, look what it's doing. See? Observe-a, veja o que ela está fazendo. Vem. It's a sign. Everything has a meaning. É um sinal. Tudo tem um significado. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful?